Gurizada, como é que estamos? Como é que tá, gurizada aí? Todo mundo bem? Carla, Alice, Cristina, João, Claudete, cadê o pessoal? Vamos lá. A Estamos Carol juntos colocou aqui no grupo. aí? Bom dia, colegas. Coisa boa estarmos aqui mais uma vez. Isso aí, Que gente. maravilha, que maravilha. E é isso que nos mantém, né, pessoal? Nós estarmos juntos, mesmo que separados, né? Mesmo que distantes fisicamente. Nós podemos estar juntos, né? E graças a Deus já temos essa tecnologia maravilhosa que nos ajuda a não só a gente conversar, mas a gente se enxergar, né? A gente conseguir se ver e conseguir perceber que todo mundo está bem, né? E que está todo mundo se cuidando, e isso é bem importante, porque daqui a pouco nós vamos estar todos juntos presencialmente, né? E vamos então poder nos abraçar e ver que está todo mundo legal e que a gente continua a caminhada, né? Agora um pouquinho mais diferente em função da falta da presença física, mas mesmo assim caminhando, sempre caminhando, né, diante dos nossos objetivos, tá? A gente tem que estar sempre continuando, não dá para parar, não. Isso aí, professor. Eu vou fechar meu áudio aqui. Qualquer dúvida, Tá? pessoal, que tiverem sobre o Google Classroom e as atividades que estão lá, Pois então, que maravilha, professor Rafael, adorei, gostei muito, fica mais né? organizado, todas as aulas, as Claro, atividades, né? e agora o pessoal vai começar a postar lá as atividades, é isso? Isso, daí Beleza. não sobrecarrega o e-mail, Tá. né? Não, e aí agora eu já vou corrigindo, já vou botando nota lá para vocês, Isso tá? aí. Fazer comentários das atividades de vocês todas, tá bom? A gente pode fazer Então, fórum, tem umas bem discussões legal. sobre Vou determinados temas, né? Não, nós vamos voltar lá no trem. Na É. semana que vem a gente volta no trem, porque eu gostei muito das respostas, né? Achei umas coisas bem interessantes, assim. Então eu vou colocar lá, tá? Nós vamos abrir um fórum de discussão, né, para outra aula. Vamos abrir um fórum de discussão ainda sobre o trem, usando o material que a gente vai aprender daqui em diante, ok? Então a gente vai voltar ao trem. Então anotem aí, se preparem para a gente começar a discutir. Posso compartilhar o material, professor? Rafael, Por, por favor. Oi, João. Oi, João, diga. oi, bom dia. Eu queria saber, Tudo bom? as atividades que já foram entregues pelo e-mail, tem que Eu, postar lá também? Ô, olha, João, não sei. João, Fala aí. até eu peço permissão para a professora para te para responder. Até o seguinte, gente, demais dúvidas, vamos deixar para responder lá no final para deixar a aula da professora fluir, depois a gente libera ela e tira essas dúvidas. Só para Boa. responder a tua pergunta, João. O que já foi mandado lá para a professora Magali, vamos dar como encerrado isso, já foi enviado, ok. Mas qual o meu conselho? Tchê, se tu mandar no Google Classroom tudo novamente e já tem esses espaços lá, vai ficar mais organizado para ti, depois, quando terminar o módulo, baixar essa pasta do módulo, que o Google permite isso, pode baixar para o teu computador, baixar para as nuvens, lá para o teu drive, fica uma forma muito mais organizada de tu ver as aulas, os trabalhos que tu fez. Se o que tu mandou por e-mail, tu não vai ficar depois catando nos e-mails que tu enviou, né? Então, se daqui a pouco não Uhum. te custa, põe de novo lá. Mas é sugestão, fica a dica, tá? Boa ideia. Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês. Estamos chegando a 50 alunos aí, professora, só para. Mas olha que maravilha. Adoro isso. Adoro. Eu estou sempre dizendo para eles, né, Rafael? Eles são diferencial. Eles são diferencial mesmo, né? Então vamos lá. Nós temos então hoje a nossa aula, nós vamos trabalhar dois pontos bastante importantes. Nós vamos trabalhar grupos e equipes, vamos ver a diferença entre cada um deles e como é que isso se processa dentro das organizações, ou seja, no mundo do trabalho, no dia a dia das empresas. E vamos trabalhar também um ponto bastante importante, que é a questão da comunicação, né? Quando a gente chega em alguma empresa para fazer algum trabalho, em termos de consultoria, muitas vezes, quando a gente consegue fechar um diagnóstico, nós percebemos que a falta da comunicação e aquela comunicação básica do dia a dia, de transmissão de informações, é um gap, é uma falha bastante grande nas organizações. Isso atrapalha totalmente o trabalho, inclusive o trabalho de grupo. Vamos lá, então.
Primeira coisa, nós vamos trabalhar grupos e equipes, ok? O que são grupos, o que são equipes? Vamos ver a diferença, mas vamos ver agora uma coisa básica. Quando a gente forma grupo, há uma necessidade nossa de ser humano em trabalhar e estar junto com outras pessoas, ok? A gente costuma dizer, os antropólogos trazem esse termo, né? Que nós somos gregários por natureza, ou seja, nós precisamos viver em grupo, nós precisamos estar próximos de outras pessoas. Na área da psicologia, nós temos a questão da tela de projeção. Quando eu estou em grupo, quando eu estou com outras pessoas, eu tenho em quem projetar as minhas coisas. Eu tenho onde usar, por exemplo, alguns mecanismos de defesa, né? Que a gente já trabalhou lá na primeira aula. A coisa de eu projetar no outro as coisas, eu enxergar no outro coisas que na verdade são minhas, é o que a gente chama de tela de projeção. Mas essa coisa da psicologia, ela também nos traz que eu me vejo a partir das outras pessoas que estão comigo, né? Então eu tenho necessidade de ter outras pessoas junto comigo para poder me enxergar. Como assim me enxergar? Os outros dizem quem eu sou. Eu tenho pensamento, né? Ah, eu sou uma pessoa que funciona de tal forma, né? Mas aquelas duas pessoas com quem eu estou convivendo, muitas vezes elas me dizem totalmente o contrário. Eu posso me achar uma pessoa calma, tranquila e coisa e tal, e os outros me dizem, não, de calma tu não tens nada. Por quê? Porque eu externo dentro deste grupo, através dos meus comportamentos, a pessoa que eu sou. E eles me dizem depois quem é que eu sou, ok? Então, mais um motivo para nós, seres humanos, termos a necessidade de estar em grupo, ok? Então, essa proximidade, ela é tanto física quanto cultural, né? Isso são as coisas que nos levam. Eu preciso, muitas vezes, estar junto com pessoas que têm a mesma cultura que eu, que vivem no mesmo mundo que eu, que têm o mesmo pensamento que eu tenho. Ou seja, eu me volto para, né, uma área cultural de atividade e eu me junto com pessoas que têm essa mesma área cultural de atividade, ok? Esses grupos, eles podem ser grupos que precisam ser administrados, como nós vamos ver depois, ou eles podem ser grupos autodirigidos, como, por exemplo, grupos de amizade, né? Eles têm uma direção própria ali dentro, né? Eles podem ser permanentes, grupos de trabalho, por exemplo, ou eles podem ser temporários, grupos de viagem. Tu vai fazer uma viagem com um grupo, tu vai estar com aquele grupo naquele momento da viagem, durante o período da viagem. Terminou a viagem, terminou o grupo, então ele é só temporário, tá? Qual é a diferença básica, assim, entre grupo e equipe? No grupo, a interação é basicamente de intuição, né? A gente se junta com as pessoas porque nós gostamos delas, porque nós achamos essas pessoas interessantes por algum motivo, né? E nós queremos compartilhar informações. Mas a gente usa alguma coisa de tomada de decisão, como, por exemplo, um grupo de viagem, né? Um grupo de viagem, a nossa intenção de nos juntarmos com aquele grupo de viagem é exatamente organizar essa viagem. Então, nós vamos compartilhar informações vindas do guia, vindas de algumas outras pessoas que já conhecem o local, né? Nós vamos tomar a decisão de ir por um lado ou ir pelo outro, para onde que nós começamos a viagem, né? Mas também nós vamos nos auxiliar durante esse período de viagem, durante esse percurso de viagem. Por exemplo, podem ter nesse grupo de viagem pessoas que precisam de ajuda, né? Pessoas com maior fator de necessidade, os idosos, por exemplo, eles podem precisar de ajuda. Então, nós vamos auxiliá-los nesse desempenho enquanto eles estiverem viajando conosco. E vamos também compartilhar responsabilidades. Só que esse tipo de grupo, ele também pode acontecer dentro das empresas, não é só um grupo de viagem. Eu posso estar dentro da empresa e ter um grupo momentâneo onde nós temos que definir algumas coisas dentro da empresa, mas ele é rápido. Por exemplo, nós podemos ser um grupo que faz parte no momento de decidir, nós temos que decidir como nós vamos organizar o sistema de segurança contra incêndio, por exemplo, da empresa. Então, nós vamos receber um guia, que vai ser o instrutor, e nós vamos estar juntos por um tempo daquele treinamento básico de incêndio, onde nós vamos tomar decisões, nós vamos compartilhar informações, nós vamos nos ajudar, cada um vai assumir a responsabilidade sobre alguma coisa,
terminou o treinamento, terminou o grupo. Precisa que o grupo se junte outra vez quando tiver algum sinistro, por exemplo, ou quando tiver que fazer outro treinamento de reciclagem. Então, um grupo, ele não é simplesmente um grupo de amizade, de viagem, não, ele também acontece dentro da empresa, ok? Agora, o passo seguinte de um grupo é quando ele se transforma em equipe. Ok? Então, o que mais nós temos, ou pretendemos, ou precisamos ter dentro das empresas, são equipes. Por quê? Porque elas vão se formar a partir do esforço de cada um dos indivíduos que faz parte dela, né? Naquele nível de desempenho que cada um tem. Como assim nível de desempenho? Cada um de nós tem uma parcela de conhecimento. Cada um de nós conhece alguma parte do trabalho ou é mais específico o seu conhecimento em algum dos lados. Quando uma equipe, um grupo de pessoas se junta e se torna uma equipe, é quando este desempenho, este meu conhecer sobre alguma coisa daquela atividade ou da atividade como um todo, contribui para o bem comum. Eu vou levar aquele meu conhecimento para servir ao grupo como um todo. Então, lá, quando eu estou na equipe, não interessa quem é que sabe mais, interessa que nós vamos trabalhar juntos e todo mundo vai servir aquele grupo, aquela equipe, deste conhecimento. Então, quando cada um de nós traz as suas contribuições, nós juntamos aquelas contribuições e elas se tornam volumosas, e elas se tornam um grupo de informações, e aí já é mais conhecimento, porque nós vamos utilizar isso, e nós vamos, então, nos servir de tudo aquilo para poder executar uma tarefa. E essa tarefa, ela é objetivo de todo mundo. Nós queremos, então, dentro da empresa, atingir os objetivos da empresa, dar resultado, todo final do mês nós temos que dar resultado. Então, quando nós somos equipe, não interessa quem é que sabe mais, não interessa quem é que precisa de ajuda, interessa que nós vamos trabalhar juntos, vamos ajudar uns aos outros e no final do mês nós vamos atingir nossos resultados e todo mundo vai ficar bem. Né? Então, se formam quando do esforço de cada membro decorre um nível de desempenho maior do que a soma das contribuições individuais. Então, quando cada um de nós faz as suas contribuições, a equipe ela tem um desempenho muito maior, por quê? Porque o esforço é muito maior quando a gente está junto. Né? Os japoneses eles têm a coisa de trazer muitos exemplos, eles são muito de exemplos práticos e até usam alegorias, né? Então, eles dizem que se a gente pegar um graveto e quebrar esse graveto, né? Querer quebrar, torcer ele para quebrar, ele vai quebrar rapidamente. Se eu juntar 2 ou 3 gravetos, eu ainda consigo quebrar. Agora, se eu tiver um monte de graveto, eu não vou conseguir quebrar esses gravetos com tanta facilidade, muitas vezes nem consigo. Então, a junção desse grupo de pessoas seria esse grupo de gravetos. É muito mais difícil eu combater uma equipe, né, do que uma pessoa estar sozinha. Por isso, a soma das contribuições individuais, né, é muito maior, ok? Como é que a gente classifica os grupos? Tem o grupo formal, né? Se a gente pegar novamente aquele exemplo daquele grupo de pessoal de combate a incêndio, eles vão estar dentro da estrutura da organização, lá no departamento de RH. Quando tiver o departamento, né, de segurança do trabalho, vai estar lá grupo de incêndio. Então, eu sei que a Claudete, eu sei que a Alice fazem parte do grupo de incêndio. Ok? Vai estar lá, mas é só um grupo. Eles vão ser equipe quando eles precisarem se juntar. Eu posso ter um grupo informal, quando não tem uma estrutura formal desse grupo, pode ser esse grupo de contato social, como é o grupo de viagem, por exemplo, mas pode ser um grupo informal que existe muito dentro das empresas, né? A gente conhece muitos grupos informais dentro das empresas que a gente chama eles muito de panelinha, né? Aquele pessoal que se dá mais, né, que tem mais em comum, vão almoçar junto, vão jogar futebol, vão fazer o happy hour no pós-trabalho, enfim, aqueles grupos mais informais. Eles não vão estar naquela estrutura formal. Essa estrutura formal que a senhora está falando é aquela questão da hierarquia que nós vamos enxergar através do organograma. Né? O organograma de uma empresa vai dizer qual é os departamentos e qual é as lideranças que essa empresa tem.
Nós vamos ter os grupos de comando, né? Os grupos de comando, eles são compostos basicamente pelas lideranças das empresas, né? Os gerentes, né? Os supervisores, ok? Esse pessoal vai ser o grupo de comando. Nós temos um grupo de tarefa, né? Se reúne para executar uma tarefa determinada. Então, eu posso ter um grupo, por exemplo, que eu vou juntar, porque eu preciso fazer, refazer os desenhos de engenharia. As empresas que têm departamentos de engenharia, elas têm que manter o que a gente chama de ficha técnica. Nesta ficha técnica, vai estar todos os dados de produção daquele protótipo. Por exemplo, vai estar todas as especificações para se construir uma escada. Vamos supor, esse departamento de engenharia, ele vai ter essa ficha técnica e ali vai constar, por exemplo, os desenhos. Né? Mas o que a gente viu? Isso aí já está muito antigo, nós temos que refazer, nós temos que modernizar um pouco. Então, vamos juntar um grupo de engenheiros para redesenhar essas escadas e refazer as nossas fichas técnicas. Feita a tarefa, terminou o grupo. Ok? Grupos de interesses. As pessoas se reúnem para atingir um objetivo em comum, mas é só aquele interesse básico ali. Muitas vezes, um grupo de interesse, ele vai migrar para uma equipe quando isso se apresentar. Ok? Então, pessoas que se reúnem para atingir os objetivos em comum, esses grupos de interesse, podem ser, por exemplo, eu tenho uma determinada tarefa para fazer, eu tenho pouco tempo e o pessoal que tem a tarefa, que já tinha primariamente essa tarefa, não está conseguindo dar conta. Bom, então, nós vamos nos juntar para auxiliar esse pessoal nessa tarefa. Então, o nosso interesse é atingir um objetivo comum, ok? E os grupos de amizade, né? Se reunir para compartilhar características em comum. Então, os grupos de amizade, aquele pessoal do futebol, o pessoal que gosta de jogar um vôlei, o pessoal que gosta de ir para o shopping, né? Vamos para o Mac, vamos se juntar, vamos todo mundo lá para o Mac, né? Fazer um lanche, ok? Então, essa é a classificação básica de grupos. Agora, quando nós falamos em equipe, nós podemos falar de equipes, aquele pessoal que já se solidificou esse processo, eles têm um interesse em comum, e esse interesse ele não é um interesse momentâneo, é um interesse permanente, ok? Então, eles podem ser equipes que se juntam para solucionar problemas, né? Então, por um tempo, eles vão estar juntos por horas, semanas, né? Mas mas os grupos também têm isso. Sim, mas os grupos, aquilo ali é basicamente momentâneo. Esse pessoal de solução de problemas, não, eles já são equipe. Eu tiro eles do meio daquela equipe e junto eles para fazer isso, ok? Então, eles vão fazer melhorias, eles vão tornar as coisas mais eficientes. Nós temos os trabalhos autogerenciados, as equipes de trabalho autogerenciadas, eles assumem mais responsabilidades dos antigos chefes. Quando a gente tem uma empresa que ela vai crescendo rapidamente, porque a gente costuma dizer no mundo dos negócios, né, que as empresas elas crescem muitas vezes tão rápido, né, em função dessa questão de tecnologia, em função dessa questão da globalização e da necessidade que as empresas têm de estar sempre se modernizando, a necessidade que elas têm de trazer novos produtos e aperfeiçoar os produtos que já têm. Isso é tão grande que elas começam a crescer muito rapidamente. Então, a gente costuma dizer que as empresas elas não crescem, elas incham, né? Porque elas precisam rapidamente trazer mais equipamento, elas precisam rapidamente trabalhar com outro tipo de matéria-prima, elas precisam rapidamente ter mais pessoas para trabalhar. Né? Então, aquele pessoal que tinha a liderança dos departamentos, por exemplo, eles podem, naquele momento, estar com alguma dificuldade e ter que delegar para outras pessoas as próprias responsabilidades. Eles não conseguem assumir tudo, eles não têm relógio, né? Não há tempo suficiente para eles fazerem tudo. Então, eles pegam lá no meio do grupo deles, da equipe deles, e conseguem delegar um pouco dessas responsabilidades para essas pessoas, ok? Esses são os grupos de trabalho autogerenciados. Multifuncionais, né? Colaboradores de setores diferentes, mesmo nível hierárquico, que se reúnem para atender uma tarefa. Vamos supor que a empresa está no processo de mudança, né? Ela tem que agregar novos produtos,
ela tem que conseguir entrar em outros mercados, ou seja, conseguir outros clientes, além dos clientes que ela já conhece, que ela já tem, ela quer aumentar um pouco esse número de clientes. O que a empresa faz? Ela entra nesses processos de mudança, onde ela vai agregar tudo isso. Então, o que ela precisa? Ela precisa que os líderes se organizem para dar conta disso. Então, são as equipes multifuncionais. Os líderes começam a se organizar, eles fazem reuniões para atender aquela tarefa. Muito bem, nós temos um produto novo, como é que nós vamos produzir isso? Eles fazem todo o desenho do produto, eles vão ver como é que a produção vai começar a trabalhar a partir dali, eles vão definir se eles vão precisar fazer mais contratações ou não, né? Então, são multifuncionais. Várias pessoas de conhecimentos diferentes, mas do mesmo nível hierárquico. Todos eles são líderes, mas são de departamentos diferentes, ou seja, eles têm conhecimentos diferentes. Tá? Mas eles se juntam para, junto com aquele conhecimento que eles têm, criar uma forma nova de trabalhar. Tem as equipes virtuais, né, com o uso da tecnologia, né? Então, nós estamos fisicamente dispersos, mas nós nos juntamos com o objetivo. Neste momento, nós somos uma equipe virtual, né? Então, nós estamos juntos aqui. Qual é o nosso objetivo? Aprendizado. Mas estamos distante fisicamente. E dentro das empresas, isso acontece muito. As empresas hoje estão tudo trabalhando dessa forma, mas fora o momento, né, que nós estamos vivenciando agora, mas no normal dentro das empresas, elas costumam fazer muitas reuniões, né, com videoconferência, com o uso de equipamentos como esse que nós estamos fazendo agora, que é o Zoom. Então, são empresas que têm a matriz num lugar, né, e filiais em vários outros estados, né, aí até fora do Brasil. Então, o que essas empresas fazem? Elas fazem essas reuniões virtuais para fazer definições de coisas, de aspectos importantes para atingir o objetivo, para refazer um projeto, para dar andamento nos projetos que já estão rodando. Né? Então, conferir esse projeto, ver o que já está pronto, o que tem que melhorar. Então, são as equipes virtuais. Elas realmente vão estar virtualmente juntas. Qual a importância, gente? Por que nós precisamos trabalhar em equipe? E por que as empresas elas estão tão preocupadas em sempre fazer com seus colaboradores virem equipes de trabalho? Né? Quando nós estamos juntos, como eu falei dos gravetos, quando a gente junta um feixe de gravetos, nós ficamos mais fortes, né? Então, nós conseguimos, à medida em que trabalhamos junto, nós vamos multiplicar as nossas habilidades. Cada um sabe fazer uma coisa, né? Ou fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Tá? Então, quando nós estamos juntos, nós repartimos essas habilidades. E aí, um vai ensinar o outro. E aí termina que essas habilidades, elas terminam sendo somadas porque elas levam as pessoas ao aprendizado. Né? Então, eu posso, como a figura está dizendo ali, né? Eu preciso trocar uma lâmpada e eu não tenho uma escada. Como é que eu faço para trocar uma lâmpada se eu não tenho uma escada? Não, pessoal, alguém deve ter dado ideia. Vamos fazer uma escada humana. Né? Ah, então tá, vamos lá. Quem é que tem mais equilíbrio? Né? Ah, eu tenho um equilíbrio bom, tá? E como é que é para ti desrosquear essa lâmpada? Não, para mim é legal, tá? O outro, não, eu trago a lixeira, o outro, eu consigo testar para ver se a lâmpada está acendendo ou não. Então, cada um tem a sua habilidade, né? Uns são mais fortes fisicamente, conseguem segurar os colegas para fazer essa escada humana, né? O outro já não é tão forte assim, não. Então, só que eu sou mais alto, então eu consigo acionar, né? Apesar de precisar de um auxílio, eu consigo acionar lá a chave para nós testarmos a lâmpada. Os outros, não, a gente recolhe a lâmpada antiga, te entrega a lâmpada nova, recolhemos a lâmpada antiga e deixa a limpeza com a gente. Ou seja, são habilidades diferentes que juntam, vão ser muito mais potencializadas, né? A gente potencializa habilidades, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter muito mais talentos trabalhando para a empresa. E a empresa, então, só vai lucrar. Quanto mais pessoas tiverem juntas trabalhando em equipe, vai gerar muito mais conhecimento e nós vamos potencializar muito mais os talentos que a gente tem na empresa.
Então, uma empresa, ela está sempre visando ter talentos humanos para trabalhar. E depois disso, migrar para a questão do capital humano. O capital humano é muito mais do que talentos. O capital humano, ele realmente acontece quando esses talentos trabalham juntos. Então, o capital humano de uma empresa leva ela ao diferencial de mercado. Ela vai ser muito melhor do que as outras, quanto mais capital humano ela tiver. E ela consegue desenvolver cada vez mais seu capital humano, fazendo com que os talentos sejam potencializados através do trabalho em equipe. Qual é a diferença? E basicamente, assim, vamos falar da coisa do trabalho em grupo e trabalho em equipe dentro das empresas, né? Uma equipe de trabalho, o esforço é coordenado, gera sinergia positiva. O que é a sinergia? A gente diz que a sinergia é quando o todo, né, gira junto, o todo trabalha junto. Então, nós não vamos ter muitas divergências, e essas divergências, quando elas acontecem, elas são positivas, elas só vêm a somar. Então, o trabalhar junto é fazer com que esta energia do grupo gere resultados positivos. Então, a sinergia é isso, é o junto, é a gente girar junto, pensar junto e trabalhar junto, ok? Então, isso vai dar muito mais também coesão do grupo, interação. Nós vamos juntos sermos mais fortes, tá? Já no grupo, o trabalho é de qualquer tamanho. Tem como interesse principal a troca de informação, tomada de decisão, né? Então, enquanto as equipes geram sinergia, o grupo já não gera essa sinergia. A gente só troca informações, trabalha rapidamente ali. Por quê? Porque são coisas rápidas. Mesmo aqueles grupos de amizade, a gente não está sempre junto, né? A gente fica junto para ir no shopping, para ir fazer um jogo, né? Para algumas coisas desse tipo aí, a gente se junta. Vamos ter energia? Com certeza vamos ter energia, mas não vai se somar muito, porque o tempo que ficam juntos não é tanto, por exemplo, como uma equipe. O que a gente sabe? Quando nós estamos dentro das empresas, nós ficamos muito mais tempo das nossas 24 horas dentro das empresas do que junto com os nossos familiares. Né? Então, nós temos que conseguir trabalhar com essas pessoas de forma cooperativa, de forma cooperada. Ok? Então, por isso, a diferença é bastante grande. Quando uma empresa consegue formar equipes de trabalho, ela vai ter muito mais resultados, ok? As pessoas vão trabalhar mais em uníssono, né? Mais junto. Como é que a gente transforma, então, já que a gente precisa tanto, enquanto empresa, transformar grupos em equipes, como é que isso acontece? Tem como? Sim, existe. E é um trabalho, basicamente, dos gestores, né? Os líderes de uma equipe, eles têm a responsabilidade de conseguir usar os talentos de cada pessoa e fazer com que esses talentos fluam para dentro da empresa. Ou seja, a gente tem que se servir do conhecimento dos talentos dos nossos colaboradores, ok? É dessa forma que a empresa pensa. Muito bem, quem é que faz esse trabalho? Os líderes. Basicamente, os líderes. Olha a importância da liderança, né? Então, quantos líderes não são pessoas que conseguem agregar o grupo, eles não conseguem fazer com que essa sinergia aconteça. Basicamente, os líderes de uma equipe, de uma empresa, eles conseguem transformar um grupo em equipe quando eles conseguem enxergar cada pessoa como um indivíduo separado. Ele dá atenção para as pessoas. Ele consegue conhecer as pessoas, ele consegue respeitar as pessoas, ele consegue fazer com que as pessoas se sintam importantes. Da mesma forma, ele faz com os processos. Ele enxerga o processo como algo importante em cada uma das suas fases. Então, não é qualquer trabalho, não, o nosso trabalho é muito importante. Então, ele dá um significado diferente para as pessoas e esse significado também transborda para o processo. Se as pessoas são importantes, o que elas fazem também é importante. Então, eu vou classificar a Maria como uma pessoa importante pelo conhecimento que ela tem e vou dar muito valor à produção dela, ao trabalho que a Maria executa, mesmo que a Maria seja telefonista. Imagina o dia que a Maria não vem. Quem é que vai atender o telefone? Não, a Maria é uma pessoa importante dentro da nossa empresa. Ela como pessoa e ela como profissional. Ok?
Esses líderes, eles têm que ter também muito conhecimento. E o conhecimento que eu falo aí não é só o conhecimento básico do trabalho que ele tem que executar se tiver algum processo, ok? Toda a tramitação administrativa do que um líder tem que fazer. Não, o conhecimento maior que esse sujeito tem que ter é sobre pessoas. A gente costuma dizer que uma empresa, ela só acontece porque as pessoas estão lá. Então, se isso é verdade, eu tenho que dar importância para as pessoas. E eu tenho que conhecer gente. Eu tenho que saber como é que as pessoas se comportam. Eu tenho que saber por que as pessoas se conflituam. Eu tenho que saber como é que as pessoas conseguem ficar felizes ou não felizes. Ou seja, o que eu faço para motivar alguém? Né? Então, eles têm que ter o conhecimento administrativo, sim, mas ele tem que ter mais conhecimento de pessoas. Por quê? Porque o líder, aquele bom líder, ele consegue fazer as pessoas trabalharem sem ele precisar mandar. As pessoas trabalham ao natural, ok? Comunicação, interação, ele tem que conseguir fazer com que a comunicação flua naquele grupo e ele tem que conseguir fazer com que aquele grupo interaja entre si, um grupo que se dê bem, porque aí eles vão ser uma equipe. Eles vão respeitar uns aos outros, ok? Eles vão conseguir ter o respeito um pelo outro. Logo, eu respeito a Maria, eu quero que a Maria se dê bem. Então, eu ajudo a Maria. E aí a Maria também me ajuda. É esse o pensamento, né? Os líderes também, eles transformam os grupos em equipes autogerenciadas. Se eu tenho as pessoas trabalhando comigo e eu consigo fazer com que essas pessoas trabalhem sozinhas, eu, líder, não preciso estar o tempo todo em cima das pessoas e fazer elas trabalhar. Elas vão trabalhar ao natural. Elas só vão entregar os resultados. E eu, líder, vou ficar, então, muito mais livre para fazer as atividades e muito mais livre para auxiliar aqueles membros que precisam de mais presença do líder. Mas as equipes trabalham sozinhas. E quando eu sou um líder que dentro do meu processo, a minha personalidade, o meu conhecimento, o meu jeito de liderar é maduro, eu largo as pessoas para trabalhar, deixo elas para trabalhar, fico só acompanhando o trabalho delas. Ok? Mas eu não tenho aquela coisa, aquela necessidade de saber, de ter que estar sempre em cima, aquela coisa, a necessidade de saber como é que as coisas estão acontecendo, ou seja, eu não sou centralizador. Ok? Eu deixo as pessoas trabalhar. Isso faz com que as pessoas consigam trabalhar juntas. Respeito, né, as normas e procedimentos. Eu tenho que conseguir, eu, primeiro líder, fazer isso e conseguir fazer as pessoas terem também esse respeito para essas normas e procedimentos. Normas e procedimentos ligadas diretamente à empresa e ao seu modelo de gestão. O que é o modelo de gestão? O modelo de gestão é a forma como ela funciona, ok? Desde o horário que essa empresa trabalha, o nível salarial que essa empresa faz, né? Até a forma como ela é dirigida. Se ela é uma empresa muito centralizadora, se ela é uma empresa já mais dinâmica, como é que funciona essa empresa? Então, essas normas e procedimentos estão diretamente ligados a esse modelo de gestão que ela tem. E é claro, ser um líder que vai proporcionar para a minha equipe um clima harmonioso. Né? Eu vou deixar essas pessoas à vontade, eu vou ser aquele líder tranquilo, um líder que conversa com as pessoas, um líder que ri com as pessoas, ok? Eu não vou ser aquele cara mandão, rabugento, porque quando isso acontece, eu vou conseguir formar pequenos grupos, né? Grupos de oposição, normalmente, à minha liderança. Agora, quando eu sou uma pessoa que faço com que essas pessoas se juntem para atingir um objetivo, porque eu proporciono um clima interessante, eu vou ter equipes e não grupos separados. Dentro das empresas, a gente fala de alto desempenho ou, né, alta performance. Como é que isso acontece? Quando aqueles líderes conseguem fazer com que os grupos virem equipes, eles trabalham para que o alto desempenho aconteça. Né? Então, a melhoria de uma equipe ou a equipe eficaz de alta produtividade surge do aprendizado, desenvolvimento, gerenciamento da equipe e do saber usar iniciativas de melhoria. Eu sou o líder.
Eu consegui fazer com que aquele grupo se transformasse em equipe. Agora, eu vou fazer com que aquelas pessoas que compõem essa equipe consigam trabalhar juntas, dividir conhecimento, aprender umas com as outras, se desenvolverem umas com as outras e até proporcionar para aquela equipe maior conhecimento através de cursos, através de treinamentos, né? E eu vou ter um gerenciamento que vai proporcionar para aquelas pessoas que elas tomem iniciativas do trabalho. Alguém que aprendeu uma coisa nova, vem, reparte o conhecimento com os outros e melhora a forma que a gente tem de fazer as coisas. Isso é equipes de alto desempenho, ok? É uma divisão total de conhecimento e soma de capacidade de produtividade. Aí vem junto com as equipes de desenvolvimento, de alto desempenho, vem a questão de nós conseguirmos fazer a delegação de autoridades. Quando este líder já está seguro totalmente de que essa equipe consegue trabalhar junto, ele é maduro, a equipe é madura, eu vou trazer na sequência, o empowerment. O que é isso? Né? Eu vou conseguir dar maior velocidade, maior agilidade para o trabalho da minha equipe à medida em que eu flexibilizo as decisões. Como assim? Eu começo a delegar esse processo de decisão. Eu não preciso estar junto toda hora e dizer, faça assim, faça assado. Ah, mas olha, chefe, eu preciso... O que o senhor acha? Não, eu não preciso estar dando a minha opinião. As pessoas vão lá, decidem, fazem e assumem a responsabilidade do resultado, ok? Eu me lembro que eu tive dentro de uma empresa, há muito tempo atrás, uma gestora que ela dizia bem assim para os colaboradores dela, e isso era bem interessante, porque levava eles a se transformarem em equipes de alto desempenho, porque ela utilizava essa questão de empowerment, de delegação de autoridade, diariamente. Ela dizia o seguinte para as pessoas, né? Quando entrava algum novo, isso já fazia parte do discurso de recepção dela, esse novo colaborador. Ela dizia, vai lá e faz. Faz, depois a gente vê como é que ficou. E aí a gente vai corrigindo junto. Mas faz, tenha a ousadia de fazer. Depois a gente corrige o que não for tão bom assim. E assim a gente aprende junto. E isso fez com que ela desenvolvesse equipes de alto desempenho fantásticas. Ela é uma pessoa que ela não tem a necessidade de ter autoridade total. Ela não é uma pessoa centralizadora, mas ela dá resultado como ninguém. Né? Por quê? Porque ela delegava essa autoridade, ela autorizava as pessoas a tomar as decisões sobre os processos e depois ela só dizia, e daí, como ficou aquilo? Ah, ficou assim, decidi fazer assim e deu certo, mas aqui não. Quem sabe da próxima vez, quando acontecer, a gente. Isso aqui que não deu bem certo, vamos fazer desse outro jeito? Ela ensinava. Agora tu vai fazer desse jeito. Mas era bem interessante, porque ela começava esse processo assim, com coisinhas pequenas. E depois ela ia soltando, ia soltando, ia soltando a equipe. Nossa, ela tinha um tempo incrível de ser estratégica, de pensar coisas novas, produtos novos, buscar novos clientes, porque a base do trabalho diário eram os colaboradores que faziam, né? Porque eles se sentiam seguros, eles tinham autoridade, ela dava poder para essas pessoas, para elas poderem fazer. Isso é o empowerment. Tá? É claro, ela não soltava direto, ela pedia depois o feedback. E daí, como é que foi lá? Me conta aí, o que foi bom, o que não foi? Ela acompanhava desta forma, tá? Então, as bases do empowerment é o poder, quando tu delega. A motivação, por quê? Porque nós vamos nos sentir cada vez mais motivados a trabalhar quando a gente tem o poder sobre as nossas decisões, né? E o desenvolvimento de cada uma das pessoas e, é claro, o desenvolvimento de lideranças. Um líder, ele sempre gosta e precisa gostar de desenvolver outros líderes, porque senão ele vai ficar sempre no mesmo lugar, ele líder. Ele não vai crescer dentro da empresa se ele não desenvolver outro líder para assumir o seu lugar. E o empowerment, ele possibilita isso também, desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de novas lideranças. Muito bem. Dito isso, vamos ao nosso próximo ponto, que é o processo de comunicação. O que é comunicação? Qual é a importância dela dentro da empresa? Quando a gente falava de equipe, eu falei para vocês essa questão da transmissão de informações que deve acontecer entre as pessoas.
Essa transmissão de informações é o processo de comunicação, no âmbito que for, desde o baixo escalão até o alto escalão da empresa, né? Então, são informações que elas têm que tramitar dentro da empresa, elas têm que transitar dentro da empresa. Quanto mais nós conseguirmos informar o nosso grupo sobre as coisas, mais a gente consegue fazer o trabalho adequado. Ou seja, quando uma equipe está trabalhando, junta por isso uma equipe, o processo de comunicação flui maravilhosamente bem, ok? Isso é um dos pontos que transforma um grupo em equipe, ok? O processo de comunicação. Vamos lá, então. Communis, que ela vem do latim, né? Que significa comunicação ou tornar comum. É basicamente transmissão de informação, e agora uma palavra importante, compreensão por meio de símbolos comuns. Compreensão. Por que eu estou falando que a compreensão é uma palavra, né, importante dentro desse nosso processo de transmissão de informação? Por que eu compreender? Por que o significado da compreensão é importante? Nós vamos ver a seguir. Quando não há compreensão, vocês vão ver como uma coisa não acontece. Então, primeira coisa, uma pessoa, ela não pode se comunicar, não vou considerar comunicação quando uma pessoa está sozinha. Eu falar comigo mesma não é um processo de comunicação, é musitação, eu estou falando comigo mesma, ok? Eu tenho uma gestora que ela diz que eu tenho uma coisa de falar sozinhas, eu estou falando, vejo uma coisa, eu falo sozinha. E ela disse assim, é porque tu gosta de falar com pessoas inteligentes. Eu achei uma coisa interessante. Então, fala sozinha, não, é que eu gosto de falar com pessoas inteligentes, por isso falo sozinha, né? Então, é uma forma que nós temos, mas não é comunicação, ok? Para mim me comunicar, eu tenho que me envolver com outra pessoa. Eu estou me comunicando agora com vocês, um grupo de 50 alunos, mais o professor Rafael. Somos 52 pessoas nos comunicando aqui. No momento, eu estou transmitindo a mensagem. Então, se eu agora, no momento, transmito a mensagem, né, eu sou a pessoa que a gente chama de emissor. Já vamos ver isso, como é que funciona. Então, o funcionamento dentro de uma organização, e daí vem a importância da gente se preocupar com o processo de informação que existe dentro da empresa, como é que essa informação tramita na empresa, é porque as empresas, elas se funcionam, aquele funcionamento, aquela dinâmica dela, tem a ver com a comunicação e como é que esse processo acontece. Quando nós não temos uma comunicação adequada dentro de uma empresa, porque a comunicação dentro de uma empresa ela vai sempre existir, ela pode não ser adequada, ok? Quando ela não é adequada, quando falta uma comunicação positiva, eu vou gerar conflitos interpessoais entre as pessoas, tá? Por quê? Vamos dizer que nós temos um processo, vamos voltar àquela nossa empresa que está buscando um novo produto, por isso ela vai ter que trazer novas máquinas, novas matérias-primas e ela vai ter que contratar pessoas, ok? Nós estamos ampliando a empresa, certo? Se eu não pegar, eu gestor, não pegar e comunicar para o meu grupo, pessoal, nós estamos num processo de mudança. Nós vamos ter que ter novas máquinas, nós vamos ter que pegar outros produtos, porque nós vamos ter que fabricar outro tipo de coisa. E parei por aí. Eu não falei que eu vou ter que contratar outras pessoas porque vai aumentar a produção. Não, eu não falei isso. Eu só falei que eu vou ter novos produtos e novas máquinas. Acabou a reunião, as pessoas saem. O que vai acontecer? A comunicação que vai começar a acontecer entre aquelas pessoas vai ser basicamente pelo que elas escutaram naquele momento. E nunca esqueçam, nós escutamos somente o que a gente quer. Muitas vezes as coisas podem ser ditas, mas eu só apreendo, eu só capto através da minha audição o que eu quero. E muito mais do que isso, eu interpreto da minha forma. Por quê? Porque eu estou captando o que está sendo dito através da minha percepção. Ou eu estou escutando, ou estou lendo alguma coisa. Vocês, quando estão estudando, vocês podem ver assim, vocês podem ler uma página inteira do livro de vocês.
Vocês não vão conseguir pegar tudo, mas vai te chamar a atenção algumas coisas a mais, porque aquilo tem importância para ti naquele momento, ok? Então, nós vamos apreender, nós vamos captar somente o que for do nosso interesse. Então, cada um vai captar uma coisa diferente, certo? Vocês com certeza já fizeram na escola ou entre amigos, entre família, aquela dinâmica do telefone sem fio. O telefone sem fio é basicamente isso. Eu escuto uma coisa, eu apreendo o que for importante e eu vou transmitir para o outro exatamente o que eu captei, ou seja, o que é importante para mim. Então, nessa reunião de comunicação de que nós vamos ter um novo produto e vamos ter novas máquinas, as pessoas podem ter captado uma mensagem a seguinte: opa, vão ter novas máquinas? Logo, não, então vamos demitir pessoas, porque as máquinas, uma coisa que 5 pessoas fazem, uma máquina vai fazer, vai precisar de uma pessoa só, e vai ter demissão. E daí já começa, né, o que a gente chama de fofoca, né, dentro das empresas, ou a rádio peão. A rádio peão é básica dentro das empresas. A rádio peão, ela basicamente, ela espalha dentro da empresa as informações, nem sempre as informações corretas, ou basicamente não são as corretas, né? São as coisas que as pessoas imaginam, que as pessoas temem que aconteça. Ok? Então, vai gerar muitas vezes conflito. Aí vai começar aquele tererê dentro da empresa e vai dar demissão, porque vão comprar novas máquinas. Todo mundo já esqueceu que vai ter produto novo. Isso já foi deletado da mente das pessoas. Elas se fixaram na questão das máquinas. Vamos ter novas máquinas, então menos pessoas. Ah, mas vai ter novo produto. Não, isso já deletei. Então, começa o tererê dentro da empresa de que vão comprar nova máquina. Então, olha, estão fazendo processo de mudança, vai ter corte, vai ter gente demitida. Quando uma empresa vai fazer um processo desses, ela tem que deixar bem claro todas as fases desse processo. Então, ela tem que comunicar que a empresa está em processo de mudança, vamos fazer novos produtos. Que produtos são esses? Este apresenta o produto para as pessoas, esses são os nossos novos produtos. Só que para nós fazermos isso aqui, a gente vai precisar de uma outra máquina. Que máquinas são essas? São essas máquinas aqui. Como elas vão trabalhar? Assim, assim, assim. E nós vamos precisar contratar outras pessoas, porque o aumento de trabalho vai ser bastante grande. Ou seja, vai haver volume de atividade. Dito isso, pergunta para as pessoas: vocês têm alguma questão? Tem alguma coisa que vocês queiram esclarecimento? A esta pergunta, a essa parte que nós temos, desculpa, a essa parte que nós temos, nós chamamos de feedback. O feedback é o retorno, é o processo que acontece para ver se as pessoas entenderam o que eu estou dizendo. Tá? Então, o processo de comunicação é responsável pela interação entre pessoas e grupos. Então, se eu tiver uma equipe bem madura, a minha equipe vai para uma reunião dessas e vai começar a fazer um monte de perguntas. Ok, quando é que vai ser a implantação disso? Quantas pessoas nós vamos contratar? Vai precisar de treinamento das pessoas que aqui ainda estão? E alguém lá vai perguntar, e vai ter demissão? Vamos deixar tudo bem claro, né? Então, nós vamos transmitir para os membros da nossa equipe todas as informações que a gente precisa, ok? Por quê? Porque as equipes elas precisam estar seguras para continuar trabalhando, ok? Elas precisam estar motivadas para continuar trabalhando. Então, eu não posso minar essas equipes com informações inadequadas ou comunicações pela metade. Então, dentro das empresas, a comunicação é essencial, porque se ela não acontecer, ou acontecer com falhas, elas vão gerar conflitos, elas vão gerar desconforto entre as pessoas, elas vão gerar processos de fofoca, a rádio peão vai correr solta, como a gente diz, ok? Muito bem, como é que é esse processo, então? Aqui tem um desenho básico do processo de comunicação. Está dizendo para vocês, nós estamos agora, né, com 50 pessoas aqui. Eu sou, no momento, a pessoa que está levando para vocês uma informação. Então, eu sou o comunicador, né? Eu sou o emissor.
ok? O que eu estou comunicando para vocês? Qual é a mensagem que eu estou dando para vocês? Eu estou trazendo para vocês o aprendizado sobre grupos e equipes e sobre comunicação dentro das organizações. Esta é a minha mensagem, ok? É isso que eu estou comunicando enquanto emissor. De que maneira? Ou seja, qual é o meio, qual é o canal de comunicação que eu estou usando? Então, eu estou usando neste momento a fala, eu estou falando, eu estou usando PPTs, né? Estou usando os PowerPoint, é uma forma que eu tenho de me comunicar também, além do que eu estou dizendo, vocês acompanham no PowerPoint. Isso tudo através da internet e da ferramenta Zoom. Então, os meios, o canal que eu estou utilizando é isso. E olha só que interessante, eu estou usando no momento em que eu falo a língua portuguesa, ok? Português do Brasil. Se eu desse essa aula para vocês em alemão, já ia ficar mais difícil para alguns, né? Daqui a pouco tem algum alemão aí que tem fluentemente. Nós somos um estado, né, que temos toda essa miscigenação. Mas pode que eu não tenha o alcance que eu quero. Então, eu vou falar, eu vou usar, né, como meio de comunicação a língua entendida pelas pessoas com quem eu estou falando. E aí vem uma coisa importante, dependendo de com quem é que tu está falando, é o tipo de expressão que tu vais usar. Né? Então, se eu estiver falando, por exemplo, se eu vou dar uma aula de comunicação, por exemplo, para o pessoal que trabalha basicamente com jornalismo, vamos dizer, os termos que eu vou utilizar vão ser básicos do jornalismo. Eu vou poder usar termos, né, que são jargões, como a gente chama, daquela área. Ok? Agora, se eu trouxer para cá, para nossa aula agora, neste momento, a falar sobre comunicação, com jargões do jornalismo, pode que alguns não consigam entender. Por quê? Porque não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia. Tá? Quando nós vamos falar, por exemplo, vamos usar a minha área de profissão, que é a psicologia. Se eu for falar dentro de um hospital, por exemplo, sobre a psicologia do paciente, eu vou usar termos próprios da psicologia hospitalar. Cada área tem os seus jargões, a sua linguagem própria. E isso faz parte da maneira como a gente fala. Então, eu tenho que adaptar, toda vez que eu vou comunicar, eu tenho que adaptar a isso. Vamos pegar aquele gestor lá, quando ele está comunicando para o grupo dele sobre o novo produto e as novas máquinas. Se ele estiver falando com os engenheiros, ele vai falar de todas as especificações da máquina. Né? Ele vai dizer que a máquina utiliza tal material, que leva X tempo para ficar pronto, que ele precisa de uma especificação de software, né, na máquina. Por quê? Porque ele está falando com pessoas que entendem do que ele está dizendo. Quando ele for falar com os trabalhadores, ele vai dizer, pessoal, essa máquina, ela é ultramoderna. Ela consegue tirar tantos, 200 produtos, né, a cada 2 horas. Né? Por quê? Porque ela é uma máquina forte, ela é robusta, ela precisa de um operador que também saiba lidar com software, e aí nós vamos dar treinamento. Então, ele vai adaptar para cada uma das pessoas com quem ele está falando a linguagem e os termos. Por que que isso é importante? Porque senão vocês, neste momento, e aqueles trabalhadores lá, que são os receptores, não vão entender o que está sendo dito. Se eu usar muitos jargões aqui na minha sala de aula, por exemplo, dar uma aula de comunicação para vocês, usando os jargões do jornalismo, vocês muitas vezes não vão conseguir, vocês, receptores, não vão conseguir entender o que eu estou dizendo. Certo? Então, nós temos que adaptar para cada lugar que a gente vai falar. E isso é no normal de vocês, de sala de aula e do grupo de amigos. Vocês, o certo, quando estão com um grupo de amigos, vocês vão chegar lá e vão usar termos com os amigos, que é os termos, os jargões do grupo de vocês, certo? Então, vão usar gírias, né? vão usar um processo de proximidade diferente, vocês vão se adaptar àquele jeito que o grupo...
que o grupo conversa. Agora, quando vocês estão em sala de aula, algumas coisas não podem usar. A mesma coisa na comunicação escrita, né? Vocês não podem usar quando vão mandar e-mail para o professor, numa lição de casa, por exemplo, como vocês estão mandando para nós, com abreviaturas, com gírias, né, na escrita. Agora, quando tu manda um WhatsApp para o teu colega, lá para o teu amigo, nossa, é cheio de abreviaturas que eu não domino. Eu não sei a metade do que é aquelas abreviaturas. Por quê? Porque não faz parte do meu mundo. Né? Eu não tenho mais adolescentes em casa. Na época de adolescentes em casa, eu também entendi. Agora eu não entendo mais, né? Então, é isso. Isso é o processo, o meio, o canal que nós temos para nos adaptar. Por quê? Porque é essencial, essencial. Aí vem aquela palavra que a senhora falou antes, compreensão. Se o meu receptor não entender o que eu, emissor, estou dizendo, a comunicação não aconteceu. Ok? Vamos ver isso aí. O que é o feedback? O feedback, basicamente, é aquilo que a senhora falou antes. É o entendimento. Toda vez que eu comunico alguma coisa, eu tenho que ter certeza que tu recebeu e que tu entendeu. E o processo disso, que é verificar o resultado do que eu comuniquei, é o feedback. Como é que eu, professora, vou verificar o resultado da minha aula de hoje com a atividade que vocês vão fazer a posteriori e vão estar me enviando? Aí eu vou ver quem é que entendeu, quem é que não entendeu, o que eu preciso reforçar particularmente para cada um. Ok? Então, quando a professora dá tema de casa, exercício dentro de sala de aula, é o que a gente chama de reforço do conhecimento. Ok? Então, isso é basicamente o feedback. Vamos lá. O que nós temos ainda em termos de processo, né? Nós temos também o que a gente chama de barreiras. Uma das barreiras de comunicação que venha do emissor é exatamente a dificuldade de expressão. Eu dar uma aula para vocês, ao invés de dar uma aula para vocês em português, dar uma aula para vocês em francês, em mandarim, ok? As questões culturais, o uso muitas vezes de uma linguagem inadequada, né? Então, as questões culturais, eu utilizar, por exemplo, eu não posso chegar num lugar onde tenha, vamos pegar uma feira de produtores, tá? Nós vamos lá em Santa Cruz, na feira de produtores de Santa Cruz. Eu não posso chegar lá e querer falar com essas pessoas com palavreado todo rebuscado. Não, eles são produtores, eu tenho que alcançar a linguagem deles. E com isso, eu não quero em momento nenhum dizer que as pessoas são subalternas ou são burras. Não, gente, é uma questão de adequação e isso é real, tá? Eu não posso supor, né, que as pessoas com quem eu estou conversando entendam o que eu estou dizendo. Não, vamos voltar àquela questão da psicologia hospitalar. Quando tu vai dentro de um hospital conversar com um familiar de um paciente, eu não posso chegar lá e usar, além de usar os termos, né, que vão dificultar esse entendimento, eu supor que as pessoas saibam do que eu estou falando. Eu não posso chegar lá e dizer, olha, não, porque tem que fazer um tratamento com o paciente em função da depressão, aí ele tem que tomar essa medicação. Não, eu estou supondo que as pessoas saibam o que é depressão. Primeiro, então, eu tenho que conversar com esse familiar, explicar para ele como é que acontece o processo de depressão, quais são as causas da depressão e como é que nós vamos lidar com a depressão desse paciente e a importância de que essa depressão seja anulada. Então, eu não posso supor, ok? Eu tenho que ser bem minuciosa. Às vezes o emissor é um pouco tímido, tem receio de expressão. Eu sou uma pessoa tímida, né? Por incrível que você possa achar, eu sou tímida. Mas depois eu consigo, né? E consigo fazer, né, o meu trabalho. Então, eu posso ter receio da opinião dos outros e coisa e tal. Então, me torno uma pessoa tímida. Quantas vezes vocês em sala de aula têm que apresentar um trabalho e aí vocês chegam para nós e dizem assim, a senhora não gosta de apresentar o trabalho lá na frente. Ah, mas por que tu não gosta? Ah, eu sou muito tímida, eu não gosto que as pessoas ficam me olhando e coisa e tal. Então, tem truques, né? A senhora vai ensinar isso para vocês. Truques
para vocês apresentarem trabalhos assim e não se sentirem julgadas pelos outros, tá? A senhora vai ensinar isso para nós vamos fazer um trabalho bem legal sobre isso. Dificuldades de linguagem, né? Eu posso precisar usar, e aí ao contrário, eu posso precisar, enquanto emissor, usar algumas linguagens, alguns termos, alguns jargões daquela área de atividade que eu não sei usar. Então, vou ter que pesquisar, vou ter que ir atrás e aprender a linguagem, por exemplo, do jornalismo para falar com jornalistas, ok? Em relação ao receptor, ele pode ser distraído, né? Aí pensem em vocês, quantas estão na sala de aula, o professor está falando lá na frente, vocês estão distraídos, estão lá em outro lugar, já estão na festa do final de semana, enfim, a distração. Aí a distração é algo que não te deixa aprender ou te leva a aprender uma parcela muito pequena do que está sendo dito, ok? Quando tu está preocupado, a preocupação não só com outra coisa além do que está sendo feito ali, mas preocupação também com o que está sendo falado. Às vezes tu pode estar preocupado em aprender muito, e aí tu fica muito bolado, né? Tu fica muito tenso, e aí tu não consegue aprender. Né? Problema de decifrar a linguagem, se o emissor usar uma linguagem, eu der uma aula em mandarim, o receptor não vai conseguir entender, né? Comportamento defensivo, isso acontece muito quando a gente tem que conversar com uma pessoa sobre o comportamento dela, por exemplo, né? Um líder tem que dar um retorno para o seu colaborador sobre o desempenho dele no trabalho. E essa pessoa tiver aqueles comportamentos defensivos, uma pessoa que não gosta de ouvir os outros falarem dela, né? Então, aí volta novamente a questão do feedback, do receber, né, retorno sobre o seu desempenho. As pessoas se defendem muito e elas anulam, elas simplesmente parece que elas não escutam, entra pelo um ouvido, sai pelo outro, não há um processamento, né? A falta de incentivo para o outro expressar as suas ideias. Por exemplo, nós aqui agora, eu estou dando aula para vocês, basicamente eu estou falando, vocês estão escutando e acompanhando pelo material. Quando nós estamos em sala de aula, né, presencial, vocês se lembram assim que a senhora gosta de sentar em cima da mesa, caminhar no meio de vocês e ficar, né, chamando vocês para participação. Tá? Isso é essencial, porque quando tu deixa que o outro expresse as suas ideias, tu proporciona espaço para que o outro exponha as suas ideias, tu consegue, enquanto emissor, corrigir algumas coisas, tu consegue ouvir a opinião do outro. Lembra na primeira aula que a senhora falou sobre a questão de aprender e que o aprendizado ele é de mão dupla? Não é porque eu sou a professora que eu não aprendo com vocês. Absolutamente. Eu estou ali para ensinar, mas eu aprendo horrores com os meus alunos, né? Então é isso por quê? Porque eu levo meus alunos a se expressarem, a trazer o conhecimento, né? Então quando o aluno participa e ele daqui a pouco ele lembra de alguma coisa, traz algum exemplo, e aí é muito interessante essa coisa dos exemplos, porque o aluno traz os exemplos e o professor já pega o que a gente chama de gancho, pega o gancho daquilo ali e já começa a trabalhar em cima desses ganchos, né? E aí já vai conseguindo expressar através desses ganchos mais um conhecimento, ele já vai trazendo outras coisas. Então nós temos alunos que eles participam muito, 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 né? E é muito legal isso, porque eles trazem uns conhecimentos que nos levam a desenvolver, às vezes, um ponto que a gente até esqueceu. Porque são tantas coisas para falar sobre aquele assunto que muitas vezes a gente esquece de alguma coisa importante. E o aluno traz uma pergunta, ou traz um case, traz um exemplo, e aí tu já faz o gancho e já continua a tua exposição. Isso é muito legal. E aí, assim, ó, não tenham medo de participar, né? Não tenham receio de expor a opinião de vocês. Se tu for tímido, né, exponha a tua opinião, faça a tua pergunta. Sabe por quê? Porque quando tu sai de uma sala de aula com dúvidas, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque aí tu vai ter que buscar e aprender sozinho, quando em sala de aula tu poderia discutir. Às vezes, uma vez eu tive uma aluna que ela disse para mim assim, senhora, eu não gosto de perguntar, porque às vezes a pergunta que eu faço pode para os colegas parecer uma pergunta banal, uma pergunta idiota, né? O que eu digo para ela e digo para você sempre? Nenhuma pergunta é desproporcional, ok? Perguntem. Muitas vezes, o que tu for perguntar é exatamente o que um outro colega muito mais tímido do que tu queria perguntar e não consegue.
E nunca, professor nenhum, vai te tratar, né, de maneira incorreta no momento em que tu faz perguntas. Pelo menos não na nossa capacita. Vocês são extremamente respeitados. E vocês estão lá para aprender e nós, professores, para transmitir o conhecimento. Então, quando tu pergunta, jamais a gente vai dizer, ah, que pergunta boba. Olha, recém eu respondi isso, estava falando sobre. Não, se eu estava falando sobre aquilo e o aluno me perguntou sobre aquilo, é porque ele não entendeu. Ou porque ele teve um momento em que ele estava em outro lugar, acontece. Mas aí eu vou responder. Perguntem, nunca deixem uma sala de aula sem fazer as perguntas, sem ter o total conhecimento sobre aquele ponto que está sendo estudado, o máximo possível. Ok, meus amores? Não tenham vergonha, não. Quais são as barreiras do canal? Né? Barulho excessivo do local. Por exemplo, esses dias nós estávamos na aula passada, eu tive que levantar e fechar a janela. Por quê? Ainda não passou o carro de som aqui, né? Mas aqui no meu bairro tem o carro de som do supermercado, agora tem o carro de som da prefeitura, pedindo para todo mundo ficar em casa. Tem os latidos do cachorro. Por incrível que possa parecer, mas vou contar para vocês, eu tenho, né, os roncos da Pete, que é a minha cachorrinha que fica na caminha dela aqui do lado. Agora ela não está aqui, eu deixei ela pelo lado de fora, senão ela estaria roncando aqui de novo. É uma barreira, por quê? Porque é um barulho, ok? Que vai dar problema. Interrupção em alguma conversa, quando a gente está falando com alguma coisa e alguém vem e te interrompe, né? Interferência, né? Por exemplo, que nem a nossa primeira aula lá que caiu a internet 2, 3 vezes, não me recordo agora, do nosso sistema aqui da minha casa, né? E aí, naquela mesma semana, eu já providenciei que puxassem um cabo para mim não ter mais problema, não posso depender do Wi-Fi, né? As minhas aulas são muito importantes para mim, estar com vocês é importante, então vamos dar um jeito. Aí já dei um jeito, nós estamos agora com o cabo ligado aqui, para não ter o quê? Esse tipo de interferência na tecnologia. Então existem coisas que tu pode prever, ok? E é claro, tem as questões psicológicas. Nós estarmos emocionalmente mais frágeis, nós estarmos com receio, nós estarmos com medo de alguma coisa, isso pode interromper. Quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, tu está com receio, como é que aquela pessoa vai receber, né, o que tu tens para dizer, então tu não está tão seguro. Isso são coisas que te levam, né, a ficar muito mais apreensivo, ok? E é claro, finalizando para vocês, lembram que eu coloquei? É bem importante a compreensão. Gente, se o emissor emitiu a comunicação, a mensagem, e o receptor ele não conseguiu decodificar, ele não conseguiu entender o que o emissor disse, a comunicação não aconteceu. Então, básico da comunicação, precisa existir receptividade, precisa existir o entendimento da mensagem por parte do receptor, senão a mensagem não aconteceu, ok? Isso é básico da nossa comunicação. E é claro, sempre temos um tema de casa, a partir de agora, colocando lá no Classroom, né, que o professor Rafael criou para nós. Então, o que eu estou pedindo para vocês? 3 questões. Então, qual é o enunciado? Os termos grupo e equipe muitas vezes são usados como sinônimos, mas não são. Aprendemos isso hoje. Essa diferença pode ser essencial no desempenho organizacional. Por isso, o que é o desempenho organizacional? Os resultados da empresa. Por isso, é importante fazer uma distinção entre grupo e equipe. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre grupo e equipe? E eu pergunto para vocês, como os grupos podem tornar-se equipes mais eficazes? Lembram lá? Equipes de alto desempenho. E aí, é possível que uma equipe torne-se um grupo? E eu quero vocês me respondendo sim ou não e me dizer como. Como é que uma equipe, então, vai se tornar um grupo? Ou seja, eu estou pedindo o contrário. Na primeira pergunta, eu pedi grupo e equipe, evolução. Agora, é possível evoluir de uma equipe a gente se tornar um grupo? Pode isso? E como é que isso pode acontecer?
ok? Então, esse é o tema de casa. Coloquem já lá no nosso Classroom. A senhora vai estar entrando lá e vai estar corrigindo. E já vou abrir essa semana um desafio para nós trabalharmos a aula que vem, ok? Porque nós vamos voltar ao desafio do trem. Vai ser bem legal. E aí nós vamos trabalhar por fórum. O fórum, como ele vai funcionar? O fórum, a gente coloca lá um tema e nós vamos discutindo ao longo da semana. É uma forma que a gente vai ter também de comunicação maior, ok? Beijo para vocês, muita saudade, quero logo ver vocês. Tchau, tchau. Professora, Claro, estou aqui. só umas dúvidas, para prestigiar aqui as colocações dos alunos. Ótimo, vamos lá. O Vitor dizendo que ele foi assinar um contrato numa empresa, ele fazendo Senai, foi numa empresa, e era um dia muito quente, ele foi de bermuda. E aí ele foi barrado, não pôde entrar na empresa, e ele acredita que isso é um erro de comunicação, é um problema de comunicação, porque em nenhum momento o RH informou que não podia se entrar de bermuda lá na empresa. Né? Perfeito. Com certeza, Rafael. Então, assim, ó, o que acontece, gente? Dentro desse processo de comunicação e tecnologia, você sabe que até o pipoqueiro da esquina tem um site, né? Então, nós temos que ir lá e pesquisar a nossa empresa. Vai lá, ver que empresa é essa, como é que ela funciona, é uma empresa grande, média, pequena, né? Muitas vezes, tu vai achar dentro desse site dessa empresa o código de ética dela, por exemplo. E vai estar, muitas vezes, lá a vestimenta que a empresa utiliza. Outra coisa interessante é tu olhar se essa empresa usa uniforme. Uma empresa que usa uniforme, basicamente, ela tem restrições de vestimenta para os seus colaboradores, porque é uma forma que ela tem também de organizar este vestir, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, concordo com ele. A empresa, quando ela vai orientar, e principalmente um jovem, como é o caso de vocês, é bom que a gente sinalize, olha, tu vais ir para reunião e coisa e tal, e tu vai ser atendido. Olha só, não venha com camiseta de time de futebol, né? Pode vir de tênis, mas um tênis adequado, né? E não venha de bermuda. Para as meninas, muitas vezes, né? Não vem de saia curta, não vem de decote acentuado, mas o RH nem sempre faz isso. E aí é o outro lado que a senhora está dizendo. Nós também temos que buscar este conhecimento. As empresas têm que nos trazer, mas nós, por nosso lado, também temos que ir buscar, ok? Agora já vou dar uma dica para vocês, tá? Então, fica a dica. Nunca vão para uma reunião de emprego, para entrevista, de bermuda, camiseta de time, ok? Decote muito acentuado, vestido curto, bermuda de andar em casa ou até bermudinha no joelho. Não. Meninas, vai para uma entrevista de emprego, prende o teu cabelo, muitas vezes, põe uma maquiagem leve, põe um brinquinho pequeno, não põe aquela coisa escandalosa, né? Te veste de maneira mais modesta. Os guris, gente, time de futebol não interessa naquele momento, tá? E a coisa da bermuda, basicamente, ela é proibida dentro das empresas, ok? Isso é básico. Questão de segurança até, né? É verdade. Professora, tem uma outra pergunta que é até para a gente finalizar aqui, que ela é uma pergunta que envolve até uma aula específica sobre os currículos. Eles devem ter uma comunicação própria por área, como a gente comentou, se vai se destinar a uma área mais técnica, uma área da saúde, a área da educação física. O currículo também tem uma linguagem apropriada para cada área. O que acontece? Não existe um currículo genérico. O que é um currículo genérico? Um currículo comum para qualquer lugar, tá? Quando tu coloca lá em cima, por exemplo, tu começa o currículo, não precisa tu botar currículo vitae, porque todo mundo sabe que aquilo é um currículo. Então, não se usa mais abrir ele como um currículo. Põe logo o teu nome, põe teu endereço, telefone, coloca o teu e-mail, e aí entra aquilo que a gente conversava na aula passada, tu ter um e-mail específico profissional. Cria um e-mail com teu nome, um e-mail específico, né? Não usa aquele mesmo dos amigos, certo? Se tu tiver o telefone celular,
Coloca um telefone para recado, mas não esquece de avisar a pessoa que tu tá usando o telefone que tu tá colocando ela como o teu meio de recado. Às vezes acontece a gente ligar para a pessoa não ser atendido, né? Nós RH, e aí a gente liga para aquele de recado. E aí a tia Maria diz, mas eu não conheço a pessoa, né? Então fica difícil, então avisa. E quando tu vais colocar, logo abaixo, tu já vai colocar objetivo. Isso é bem importante. Se tu tá fazendo o currículo, tá enviando para aquela empresa o currículo para um anúncio que tu viu no final de semana, naquele objetivo tu vai colocar em resposta ao anúncio da vaga tal vinculada no jornal no dia tal. Ou seja, quando o RH pegar, é para aquela vaga, tá ali certinho. Quando tu não estás mandando para uma vaga específica, tu está mandando para uma empresa, tu vais colocar lá, né, para atuar na área administrativa, aí tu vai dizer exatamente o que na área administrativa, porque a área administrativa é muito ampla, ok? Então aí tu vai colocar isso no objetivo. Tu vais colocar teu nível de escolaridade, quando vocês colocam a Capacita, por exemplo, vocês vão colocar lá, curso da Capacita. O que vocês vão colocar? Todas as disciplinas que vocês já cursaram. Porque é muito importante isso. Vai mostrar qual é o conhecimento que tu já tens além da tua sala de aula normal do ensino médio. Então, tu já vai colocar qual é as disciplinas que tu já cursou, ok? Coloca lá. Se tu tens alguma experiência, tu vais colocar. Vai colocar o nome da empresa, o período que tu estava e qual é a atividade que tu fazia. Por que isso? Se tu colocar para mim lá, recepcionista, empresa X, tu trabalhou como recepcionista. Ok, recepcionista para uma empresa é uma coisa. Em outra empresa, a recepcionista pode fazer muito mais do que receber pessoas e atender telefone. Ela pode, por exemplo, ajudar no arquivo. Ela pode, por exemplo, ligar para clientes. E aí é bem específico. Então, quando tu coloca isso e a gente vê que, olha, mas ela é uma recepcionista que não só atendia telefone e visitantes, mas ela também ajudava o departamento administrativo e financeiro. Opa, ela já tem um conhecimento a mais, me interessa. Então, a atividade de uma função, ela difere de empresa para empresa. A linguagem administrativa. Muito vocês estão aprendendo nos cursos da Capacita a linguagem administrativa. Então, procurem usar, entrem lá na internet, baixem um dicionário administrativo, que vocês vão ver que tem uns termos bem específicos. Isso vai dar valor, vai dar peso para o teu currículo. Né? Então, você vai ver, opa, não é qualquer um que fez esse currículo, é um currículo bem escrito, ok? Isso é bem importante. Muito obrigado, professora. Daqui a pouco, pessoal, a gente disponibiliza lá no Classroom agora a aula, a videoaula, e aí as questões, as atividades estão na própria apostila, estão também no vídeo, né? Então, vocês assistam novamente, se for o caso. Isso mesmo. Tá? E aí vocês respondam lá, tá, gente? Um bom fim de semana. Professora, muito obrigado mais uma vez. Beijo. Saudade de vocês todos. Beijo também. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada igualmente.